uma situação de extrema dificuldade. Quando jovem ainda, os pais escolhiam entravam em acordo e eles escolhiam um jovem para ser a esposa, ou no caso para ser o esposo, entrando em acordo. Ainda hoje em Israel, com os ultra-ortodoxos, é assim. A escolha não é feita pelas duas partes. Não é feita pelas partes. Os pais entram em acordo e os filhos podem ainda discordar. Mas a escolha não é própria. E se a jovem já tiver sido dada em casamento e o noivo vier a desistir de se casar, é uma vergonha tamanha que às vezes a família prefere mudar de lugar. Eles dizem: você se casa e depois você se divorcia. Mas é preciso casar. Tal a vergonha. E na época de Jesus, se uma jovem prometida em casamento arrumasse ao menos um parceiro, ela seria levada ao sinédrio como culpa grave. Imagina uma jovem prometida em casamento, depois de uma festa de noivado, todos os convidados presentes, a jovem aparecer grávida. Antes de coabitarem. Diz a palavra de Deus, ele não querendo denunciá-la, porque ela seria morta por apedrejamento. Não querendo denunciá-la por ser um homem justo, resolveu abandoná-la em segredo, o que seria uma grande vergonha para as duas partes. Quando ele soube que o que nela havia sido gerado não era obra humana, que dela nasceria o Messias para a salvação de toda a humanidade, a palavra foi: não temas. E ele resolveu aceitar Maria como sua esposa e criar a Sagrada Família, a família sagrada. Pense numa situação do lado de Maria. Uma jovem, o casamento era feito por volta de 15, 16 anos para jovens. Uma jovem de 15 e 16 anos passar pelo perigo, o risco de ser apedrejada. Ela era pobre, tão pobres. Eles eram tão pobres que quando a criança nasceu, oferecia-se um sacrifício a Deus. Ofereceram um par de rolinhas. Esses pássaros encontrados no campo, levaram para o sacerdote e ali ofereceram em sacrifício a Deus. Só para que tu compares, quando a mãe de Sansão nasceu, quando Sansão nasceu e a sua mãe foi oferecer um sacrifício a Deus, ela deu 12 jarras de óleo
óleo finíssimo, ela deu 12 sacos de farinha de trigo. Ela deu um cordeiro novo. A Virgem Maria e José, um par de rolinhas. O próprio filho não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha onde reclinar a cabeça. Quando a criança nasceu, foi perseguida. Tiveram de fugir para o Egito como imigrante numa terra desconhecida, politeísta, eles adoradores do único Deus, e não poderiam professar publicamente sua religião. Homem justo, homem que não usou palavras, mas mostrou sua identidade pelo que fazia. José, um homem justo, mostrou quem era pelo que fazia. Destemido, homem que acreditava, homem que seguia a palavra. E Maria, que nem tudo entendia. Nem tudo entendia. Como é que uma jovem se percebe grávida e como ela poderia entender? Como também em tua vida nem tudo podes compreender. Confiar, acreditar, seguir. Crer na promessa do Senhor. Amá-lo com todo amor. Servi-lo com fidelidade. Viver nele a transparência, a verdade. Ser pelo que se vive. E sem precisar usar palavras. Aos poucos ela ia compreendendo, pois ao apresentar a criança ao templo, ela ouviu o que disse o profeta Simeão, o que disse a profetisa Ana sobre a criança que eles apresentavam. Um dia tu irás compreender tudo que vives neste teu presente. Se tu caminhares com justiça na presença do Senhor, mais do que tu lhe tens pedido ou até agora tens conseguido, Ele irá fazer acontecer. Que tu sejas justo pelo teu exemplo, que tu fales pelos teus atos, que não te vergonhes de viver a verdade, de servir ao Senhor com lealdade. Cumpre em tudo sua vontade, e mais do que Ele já fez por ti, Ele ainda fará, porque Ele é fiel à sua promessa, e não deixará nenhum daquele que crê decepcionado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.